Há alguns anos atrás, algo estranho aconteceu comigo e com um amigo meu. Eu tinha 15 anos de idade. Em uma noite eu decidi em dormir na casa do meu amigo. Naquela noite, estávamos a ver filmes de terror e decidimos fazer algo bem excitante. Não muito longe dali, havia um conjunto de casas abandonadas que estavam para ser demolidas. E elas estavam a uma distância de 2 quadras. O local em si estava rodeado com cercas e havia placas em todo lado, no qual estava escrito "Não entrar". As casas estavam com portas e janelas seladas com tábuas e eram difíceis de ver o interior delas. Além disso, ninguém poderia entrar, pois estava tudo trancado. Nós decidimos encaminhar pelas proximidades e tirar algumas fotos pelo exterior. O meu amigo encontrou uma casa em particular que parecia ser possível em observar o seu interior. Havia um bom espaço entre as tábuas. Assim, conseguimos observar o interior através da janela e tiramos algumas fotos da cozinha e da sala. Mais tarde, de volta a casa, começamos a ver as fotos que tiramos. No entanto, vimos que uma das fotos tinha uma mulher com cabelos pretos, com casaco castanho, e que estava bem próxima a uma das janelas. A mulher parecia bem triste, o que era estranho. Nós não vimos nenhuma mulher quando estávamos a tirar as fotos. Para além disso, as janelas e portas estavam seladas com tábuas. Nós decidimos voltar para lá e investigar. E sim, aquela casa em questão estava fechada e selada. Não havia nenhuma possibilidade de alguém entrar por lá. Para além disso, nós não vimos nenhuma mulher no interior. Essa história aconteceu comigo e com a minha noiva Jennifer, quando nos mudamos para uma nova casa em uma cidade bem tranquila, e nota que ainda vivemos nela. É uma casa simples e modesta com espaço para 2 crianças, para caso de tomarmos uma decisão de ter filhos. No início, nós conhecemos os nossos primeiros vizinhos, um casal simpático que devem estar na casa dos 60 anos. Os restantes vizinhos estavam do outro lado da rua e demorou algum tempo para os conhecer. Ainda estávamos na fase de desfazer as malas e nos assentar no novo lar. Isso durou pelo menos 2 semanas. Quando a noite chegava, já estávamos cansados com tantas arrumações e ainda tínhamos os nossos empregos que ocupavam a maior parte do dia. Naquela noite, a Jennifer estava a cozinhar um macarrão e eu estava sobre a mesa conversando com ela, organizando algumas compras online. A casa estava um pouco abafada e pensei em abrir as janelas por algum tempo. No entanto, eu percebi que alguém estava na zona traseira do quintal e sentado em uma das cadeiras. Ele estava olhando para o chão. Eu realmente fiquei assustado e sussurrei para Jennifer, dizendo que há um homem sentado no nosso quintal. Ela ficou abalada e disse para eu fazer alguma coisa quanto ao homem. Honestamente, eu estava um pouco perturbado com a situação. Verdade seja dita, eu estava bem inseguro se deveria dizer alguma coisa ou não. Para ser honesto, eu não era daqueles caras durões. Mesmo sabendo que o homem estava ali sentado de costas para nós, ele parecia ser bem maior do que eu. A Jennifer sugeriu que eu desse alguns toques no vidro da porta e dissesse para o homem sair dali. Eu não queria fazer isso. Eu estava com medo. O quintal era enorme e mais adiante havia um espaço com mais mobílias. As luzes no interior estavam ligadas e quem estivesse lá fora no quintal poderia reparar que havia pessoas aqui no interior da casa, pois o vidro da porta estava brilhando. Por outras palavras, o homem lá fora sabia que havia gente aqui dentro. Então eu me enchi de coragem, bati no vidro da porta e gritei: "Ei, você! Saia já daqui! Você está em propriedade privada!" O homem olhou para mim e se levantou. Ele deu um sorriso bem sinistro, como se tivesse vontade de rir. Ele parecia ter uns 50 anos de idade, cabelos grisalhos,
uma longa barba e grandes tatuagens sobre os pulsos. Ele caminhou até a nossa direção e me certifiquei que a porta estava fechada. Ele começou a lamber os lábios e a falar obscenidades bem pesadas. Então eu falei bem alto: "Olha, eu vou chamar a polícia." Então eu fechei a mini porta de correr para que ele não ficasse olhando para nós. Liguei para o 911 e falei com o operador para chamar a polícia e pedi para que se apressassem. Eu poderia escutar o homem falando. Ele estava praticamente gritando obscenidades, coisas grotescas e nojentas que poderia fazer a minha esposa. Eu encostei o telefone para perto da porta para que o operador pudesse escutar. Ele me fez continuar na chamada e esperar a chegada da polícia. Eventualmente, tudo ficou mais calmo no exterior. De seguida, eu espreitei pelo olho mágico da porta e o homem já tinha desaparecido. Assim que a polícia chegou, fez uma busca por todo o local. Ficou com os nossos depoimentos, fez o relatório e foram-se todos embora. Eu pensei que a situação tinha terminado por ali. No entanto, mais tarde, pela noite, quando estávamos a ver televisão na sala, nós escutamos um barulho que vinha do quintal. Eu me levantei, me aproximei da janela e afastei ligeiramente a cortina e voltamos a ver novamente o mesmo homem no quintal. Ele tinha um cigarro na mão. Ele parecia estar falando consigo mesmo, ou possivelmente tentando falar conosco. Ele estava olhando para a casa e de repente ele percebeu que eu estava olhando para ele através de uma brecha da cortina, pois eu estava bem próximo à janela. Eu me afastei de imediato e de seguida ele começou a dar murros na janela. E enquanto isso, ele continuou a falar coisas nojentas daquilo que ele poderia ser capaz de fazer com a Jennifer. Eu disse para ela se afastar e subir as escadas, pois eu não queria que ela escutasse mais coisas. Eu voltei a gritar que iria chamar a polícia novamente. Então as batidas pararam e tudo voltou ao silêncio. Eu esperei alguns segundos para espreitar novamente o exterior. O homem tinha ido embora. Eu subi as escadas para confortar a Jennifer, que estava completamente abalada com a situação. Eu tinha dito que ele se foi embora, quando na realidade eu devia ter chamado a polícia. Quando de repente eu escutei batidas bem fortes na porta das traseiras e ao mesmo tempo a maçaneta da porta estava a ser mexida. Ele estava tentando entrar na casa. Eu peguei o telefone da cozinha e chamei mais uma vez a polícia. As autoridades chegaram mais cedo. Infelizmente, o homem já tinha desaparecido. O mais provável é que ele deve ter fugido pelas árvores da zona traseira do quintal. Ele nunca mais voltou naquela noite. No dia seguinte, andamos a bater as portas das casas de cada vizinho. Para além de nos apresentarmos, também procuramos informações sobre o tal homem. O que descobrimos sobre ele foi perturbador. Um dos vizinhos que morava a algumas quadras da nossa casa o conhecia muito bem. Ele tem um histórico de violência e batia constantemente na ex-esposa. Ele tem a reputação de uma pessoa violenta e perigosa. Ele tinha uma casa bem próxima à nossa, que estava ao final da rua. Nós reportamos esse assunto à polícia, mas como não conseguimos nenhuma imagem por vídeo e nenhum tipo de flagrante, era impossível apresentar queixa. Não soubemos mais nada sobre ele. Já se passou algum tempo e nada aconteceu. E eu espero que continue assim. Eu trabalho como servente de um campus universitário e faço limpezas, geralmente por turnos da noite. Por questões de privacidade e segurança, eu não vou mencionar o meu nome ou do local em questão. A minha função é limpar os corredores, salas de aula e banheiros. Era uma noite de tempestade de verão, e sim, eu trabalhava também nestas épocas.
especialmente porque havia aulas e atividades de verão no campus. Naquela noite deve ter sido uma das tempestades mais intensas do ano. Era por volta das 7 ou 8 da noite. Não havia ninguém pelos corredores enquanto eu estava nas limpezas. Eu estava na zona dos anfiteatros e era considerado uma das áreas mais calmas do campus. Era uma área reservada para eventos específicos, enquanto à volta havia mais algumas salas de aula para propósitos gerais. E eu acreditava que era a única pessoa que estava no local. Mais tarde, eu cheguei à sala de convívio dos alunos. Era uma espécie de zona de jogos, e de seguida a luz se apagou. Estava completamente escuro à minha volta. Eu percebi que era uma falha de energia quando o pequeno globo de luz que estava escrito saída se ligou automaticamente. Então eu peguei no meu celular e liguei para o outro servente que estava trabalhando no outro prédio. Ele confirmou que as luzes estavam apagadas e que houve uma falha geral de energia sobre o campus inteiro devido à tempestade. Depois de desligar, eu percebi que o meu trabalho estava feito. Afinal, eu não podia fazer grande coisa naquela escuridão. Eu decidi seguir o globo indicativo de saída para perto da escada. Quando de repente eu parei e me assustei quando eu percebi que alguém estava olhando para mim no final da escada. Eu chamei, pensando que era alguém que estava trabalhando aqui perto. Mas, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a pessoa desapareceu na escuridão, subindo pelas escadas. No mesmo instante, eu tentei seguir a pessoa, já que eu tinha que sair do prédio e trancar todas as portas. Honestamente, eu não sabia o que fazer no meio de tanta escuridão. Ao chegar lá em cima, havia poucas luzes que estavam acesas. Eram as mesmas de emergência para o caso de uma falha de energia, e algumas delas estavam bem fracas, e a sua iluminação não era das melhores. Comecei a chamar pela pessoa, dizendo que o prédio teria de fechar e que todos tinham de sair. Naquele mesmo andar, o corredor fazia um círculo à volta de um salão, e todas as lâmpadas estavam com uma iluminação fraca. Eu caminhei pelo corredor à procura da pessoa. Eu estava convencido de que tinha escutado passos atrás de mim. Eu parei perto de uma luz e dei meia volta para ver se havia alguém atrás de mim. E assim eu continuei a minha busca em cada sala e não encontrei ninguém. Então eu decidi que seria mais seguro em fechar cada uma das salas, incluindo os banheiros. Depois de tudo, eu caminhei para a porta principal para fechar o prédio. Foi quando eu escutei novamente os passos atrás de mim. Desta vez, eu tinha certeza de que alguém estava me seguindo. Eu me virei e vi a sombra de uma pessoa que estava mesmo perto de uma das luzes de emergência. Então eu falei para ela que tínhamos de sair do prédio, e da maneira de como a pessoa estava, realmente me deixou desconfortável. A pessoa em questão não me respondeu, apenas deu meia volta e caminhou para o lado oposto. Eu não sabia o que fazer naquela altura. Eu cheguei a pensar em ir atrás da pessoa, segurar nela e encaminhá-la para a porta da saída. Mas isso não fazia parte das minhas funções, e eu não era pago o suficiente para isto. Então eu caminhei até a saída, olhei novamente para trás e vi novamente a sombra, e desta vez estava perto de uma das portas interiores. Eu até digo sombra porque era difícil de saber quem era. Eu só conseguia ver uma figura bem escura e alta. Não conseguia ver quem era, nem o rosto e nem as expressões faciais. Eu saí do prédio e chamei a segurança do campus. De seguida, 2 deles entraram, mas não encontraram ninguém. Mais tarde, eu recebi uma chamada dos seguranças do campus. Eles me pediram para dar a descrição da pessoa que eu vi. Infelizmente, eu não pude ser de grande ajuda, pois eu apenas vi uma sombra da pessoa em questão. Foi aí que eles lançaram a bomba. Eles me disseram
que havia um assassino foragido e que foi detectado por um morador local perto do campus. Depois de desligar o telefone, eu fiquei completamente arrepiado. Eu fui para a cama, mas não consegui dormir muito bem naquela noite. Nos próximos tempos, eu nunca mais me senti em segurança ao trabalhar naquele local durante a noite.